Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição, plantão glorioso, para a gente falar, é claro, dos reforços que podem ser anunciados a qualquer momento no Botafogo, falar das declarações do Davide Ancelotti sobre o empate contra o Vitória e a repercussão também desse resultado negativo, mas eu acho que foi mais uma questão de falta de sorte, falta de pontaria do que realmente o Botafogo está perdido, né? Eu vou falar sobre isso, comparando, é claro, também com o trabalho anterior, para a gente tentar entender as razões e como a gente pode melhorar, é claro, esse time do Botafogo para o decorrer da temporada, numa rodada que tinha tudo para ser boa, né? A gente diminuiu a distância para o Flamengo em 1 ponto, mas poderia estar melhor. Enfim, agora é pensar no esporte, no domingo, a gente vai falar sobre isso, sobre os jogadores chegando, tem gente saindo e muito mais depois da vinheta. Vem mais promoção por aí nessa parceria com o canal Gigante Glorioso. Gente, usando o nosso cupom GOGLORIOSO, você tem acesso aos melhores produtos do mercado com os melhores preços. GoCase, usando o cupom GOGLORIOSO, você ainda tem um desconto imbatível para os copos Vibe, esse mesmo que você me vê sempre nas lives do GG, Michael Martins. É lógico que é o melhor produto. E as garrafas Fresh, você também tem acesso ao melhor preço do mercado usando o cupom GOGLORIOSO. Muito desconto, muita promoção e é o 2 em 1 da GoCase que todo mundo conhece. Por exemplo, comprando uma capinha, leva 2, olha só, sem contar os preços maravilhosos no site da GoCase para mochila, carregador portátil, dentre outros materiais que você só tem na GoCase com a qualidade e o selo do canal Gigante Glorioso. Não esqueça, use o nosso cupom GOGLORIOSO. Não dá mole, vem pra GoCase. Quero agradecer a você que está ligadinho aqui no canal Gigante Glorioso. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Estamos na nossa meta, na rota dos 140 mil inscritos. Somos mais de 135 mil inscritos. E contamos com você, tá certo? Vamos lá e segue a gente, é claro, no Instagram, segue a gente no TikTok. Quero cumprimentar aqui o Wilton Moreira, ganhador da camisa do Botafogo especial do Mundial de Clubes da FIFA. Quero cumprimentar o Rafael Fitzpan, ontem ele comunicou na live, ó, minha camisa chegou da Libertadores e tal. Pô, valeu, Rafael. E é claro, nosso amigo Jair, que ganhou ontem, né, o Jair Barbosa, ganhou ontem o kit GoCase. Você que é membro do canal Gigante Glorioso, mensalmente você concorre. Jair, se você tá na dúvida, né, pô, será que fui eu, tal, tem Barbosa do nome e tal, vai lá no finalzinho da nossa live de pós-jogo contra o Vitória, que você vai ver lá o sorteio, foi bem no finalzinho mesmo, e aí você entra em contato, é claro, com o 99109-1219, que é o telefone da produção do canal Gigante Glorioso. Vamos lá, gente! Reforços. Depois do jogo de ontem, ficou muito claro que o Botafogo precisa se reforçar, principalmente no lado direito, e também com atacante, centroavante. A gente precisa, não dá para você, como não dava para contar só com o Igor Jesus, que o Igor Jesus poderia ficar suspenso, o Igor Jesus poderia, enfim, ser convocado na seleção brasileira e não pode jogar um jogo e tal. Então você tem que ter outro centroavante de qualidade, você não pode contar só com o Arthur Cabral. Essa cobrança vinha desde a época do Igor Jesus. Com a saída do Igor Jesus, melhor centroavante do futebol brasileiro, agora está lá no futebol inglês, aí você precisa muito mais pensar numa reposição à altura. Arthur Cabral tem as suas características, ontem colocou bola na trave, poderia ter feito gol, tiraram lá em cima da linha. Cara, ontem realmente não foi dia. A gente podia ter mais 6 minutos de acréscimo, podia botar um terceiro tempo que aquela bola não ia entrar. O Arcanjo renegado lá resolveu, contra o Cerro Largo, ele dá uma largada, né? Lucas Arcanjo é o nome dessa figuraça. Contra o Cerro Largo, erra até domínio de bola, gol. Vitória toma gol com culpa do Arcanjo. Aí contra o Botafogo, o Arcanjo vira a nóia, né? É impressionante, mas tá tudo bem, né? Então o Botafogo precisa de reforços. O Gonçalo Borges, que praticamente só depende mesmo do ok do staff. O Botafogo já se acertou com o Porto.
dependendo aí do ok do staff, o Gonçalo Borges vem para o Rio de Janeiro para ser jogador do Botafogo. É um cara que joga mais pelo lado direito, também joga pelo lado esquerdo. E o Jordan Barreiro, que que já está no Rio de Janeiro, já está treinando, fazendo exames, ainda não foi anunciado, mas o Junior Barranquilla já acenou positivamente que os últimos detalhes foram já acertados, as últimas arestas foram aparadas. Esses jogadores, eles precisam estar à disposição o quanto antes. Vai fechar com o Gonçalo Borges? Então fecha e anuncia logo. Porque tem que chegar, tem que se entrosar, tem que treinar. E o Barreiro chegue, já entre no jogo, igual o Montoro, para mostrar um diferencial. Porque ontem ficou faltando esse jogador diferente ali pelo lado direito. Eu gosto muito do Arthur. Acho que o Arthur é um jogador que em momentos decisivos na temporada ajudou, pode ajudar, mas ele ser o titular da posição indiscutível, isso me incomoda. Porque além de criar uma questão de não tenho concorrência, né? Não tenho concorrência. O jogador fica num comodismo natural, inconsciente, né? Não é que ele esteja fazendo corpo mole, nada disso, ele tenta, mas ele não consegue. Então ele esbarra nas limitações. O Arthur é um cara para estar jogando muito ali no terço final, né? Aquele sprintzinho final, aquele drible, aquele corte e chute pro gol. Ele não chutou ontem. O Arthur ontem não fez o que ele faz melhor, que é chutar pro gol. Ontem faltou muito isso. É muito preciosismo, é muito toquinho, tal, tem que ser dentro da área, parece aquela brincadeira, só vale dentro da área. Não, galera. E aí o Barreiro, se realmente for esse jogador de explosão, de velocidade, a gente é uma aposta, mas é um cara que já vinha jogando no Júnior Barranquilla. Não é um cara que estava no sub-20, não é um cara que estava no sub-17, assim como o Montoro, já vinha jogando lá no Vélez. Então o Botafogo vai precisar muito de aumentar o nível qualitativo dessa ponta direita e também de um jogador de área. Ontem um jogo em que o Vitória, inteligentemente, é uma estatística do Fábio Carille, joga com a linha de 5 mais atrás, tenta tocar a bola, passar o tempo, faz aquela cera, então em nenhum momento ameaçou o gol do Botafogo, em nenhum momento ameaça o John, mas é um time que sabe se defender muito bem, soube se defender com o Fábio Carille, que tem isso como especialidade. Aí você precisa de jogador para furar esse bloqueio, aquele jogador de velocidade, aquele jogador do drible curto, e ontem não funcionou. Não funcionou, apesar do Savarino ter ido melhor do que nos últimos jogos, Marlon Freitas acertando bastante passe e tal. Vitinho errou muito no terço final. Alex Telles apareceu pouco no terço final. É muito difícil você jogar contra um time com uma linha de 5. E o Botafogo vem tendo essa dificuldade desde o ano passado. Será algo que precisaremos trabalhar. Nem que tenha um jogador só do chuveirinho, o Mastriani estava no banco. O Ancelotti não quis botar, tudo bem. A gente até entende, né? A questão técnica e tal, ia ser chuveirinho mesmo, né? Mas o Botafogo precisa de reforços, mesmo com o Davide tendo dito que não ia falar sobre reforços porque está muito satisfeito com o que ele tem em mãos. É uma declaração óbvia para ganhar grupo, é uma declaração muito ética, eu bato palmas para a declaração, seria ridículo se ele chegasse e falasse que precisava de reforço, mandando um recadinho para o John Textor, como outros treinadores já fizeram isso. E eu também não vejo nenhum problema, mas no segundo jogo, o cara chegar a falar isso, ele está conhecendo o grupo. Ontem ele mexeu 5 vezes. Tá certo. Eu concordo, tem que mexer 5 vezes, né? Agora, tá tentando buscar alternativas, tá uma semana no Botafogo, não tem milagre, mas é claro, quanto mais jogadores estiverem afinados com o que o Davide quer, o Davide Ancelotti quer, a gente vai ter mais chances de vencer essas retrancas. Mas eu vi o Carlos Eduardo Mansur, né, na imprensa, no Sport TV, falando, se tivesse esse jogo, se o Botafogo jogasse dessa forma 10 vezes contra o Vitória, ele venceria a 9. Eu sei que tem aquela superstição, né? A gente não ganha time ruim, é sempre complicado, tal. Mas eu concordo com ele, jogasse 10 vezes do jeito que jogou, 9 você sai vencedor. Porque o Botafogo foi muito bem no primeiro tempo até os 25 minutos, depois deu uma riada, volta no segundo tempo, busca, pressiona, 3 bolas na trave, 3 grandes defesas do Lucas Arcanjo, a bola não entrou. O Davide Ancelotti fala, hoje não demos sorte, mas esse é o caminho.
E aí vou comparar com o trabalho do antecessor, em que até nas vitórias a gente pensava assim, cara, beleza, ganhamos, mas esse não é o caminho. A gente tinha certeza de que o caminho não era aquele. Quando o Botafogo venceu o Santos por 1-0, quando o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2-1, quando o Botafogo venceu o Ceará por 3-2, a gente saía feliz do estádio pelos 3 pontos. Porque no fundo a gente ficava, cara, não é isso que vai fazer a gente ser campeão. A gente tem que pensar lá na frente, né? Beleza, 3 pontinhos aqui, tá, mas não vai ser, não é esse o caminho. Pelo menos o Botafogo tem mostrado que esse pode ser o caminho. Um time agressivo, um time propositivo, um time que não tem medo de se lançar ao ataque e que precisa jogar dessa forma contra as equipes inferiores. Ontem não deu, infelizmente. Mas eu acredito que domingo contra o Sport a gente tenha que vencer. Eu acho que não tem outro resultado para o Botafogo. O Sport está vivendo uma das maiores crises aí desses últimos anos e o Botafogo precisa se recuperar, tá certo? Bom, gente, eu quero homenagear aqui o meu amigo Ronaldo Azevedo, eternamente Botafogo, membro do canal Gigante Glorioso, que nos deixou. Para toda a família do Ronaldo que entrou em contato comigo, né? Ele gostava muito de vocês, a gente também adorava o Ronaldo. Ele era parte da família e continua sendo, né? Continua sendo em nossos corações e onde quer que ele esteja. Então a família do Ronaldo Azevedo receba do canal Gigante Glorioso a nossa homenagem. Eu fico por aqui, mais tarde, é claro, a gente volta falando sobre reforços. Beijo grande no coração, saudações alvinegras, fui!